noite! Está no ar mais um Contra a Regra, um jornal-laboratório, espaço de experimentação dos alunos do curso de jornalismo da UFV. Eu me chamo Amanda e sou estudante do 6º período. Hoje, nós vamos falar sobre corpo e arte. O corpo teve diferentes leituras e usos durante a história. Ora tabu, ora espaço para representar ou ser arte. O repórter André Aguiar conversou com profissionais que estudam ou trabalham com o corpo de diferentes maneiras. Dá só uma olhada. O que a arte significa em nosso mundo? É pela arte que conseguimos expressar emoções guardadas, sentir o diferente, descobrir possibilidades. No contato com a arte, o humano pode enxergar outras realidades, mas também pode ver o seu reflexo ali. Pessoas representam corpos na arte desde os tempos pré-históricos, nas pinturas rupestres. Antigamente, na Grécia Antiga, por exemplo, as esculturas mostravam versões idealizadas dos corpos, versões malhadas, musculosas. Eles enxergavam a força física como forma de se aproximarem da perfeição dos deuses. No Renascimento, na Itália, as coisas mudam um pouco e a biologia e a anatomia passam a ser explorada pelos artistas, que buscavam representar corpos simétricos, à luz da ciência. O corpo, na modernidade, aparece de maneira geométrica, destruída, surreal. Agora, na contemporaneidade, temos ainda o corpo como sujeito de si mesmo. Ele deixa de ser representado para ser o próprio lugar de um discurso, de experimentações e da existência. A performance surge num contexto, pós-1945, depois das duas grandes guerras. A gente tem nesse contexto uma sociedade europeia completamente destruída por essas guerras, então a questão do corpo, o corpo mutilado, o corpo aniquilado, é um contexto de lutas, é um contexto de liberação sexual, a luta do movimento feminista, uma série de movimentos sociais que vão formar um contexto onde esse corpo dentro da arte contemporânea vai ser um corpo que também vai querer se libertar, que também vai experimentar de novas formas, A performance ela é muito importante porque ela vai justamente num lugar onde as outras artes elas não tocam tanto assim, que são situações, ações mais que a gente não costuma comentar, ou que a gente costuma esconder, onde há um pudor, onde há um certo tabu. Então, acho que é uma arte importante porque ela vem sempre confrontando, os modos de pensar, os modos de se fazer arte, os modos de se agir em determinada situação. No nosso contexto, a arte também transforma os corpos de outra maneira. A tatuagem, prática milenar que já foi enxergada de diferentes formas ao longo da história, hoje também pode ser considerada arte. A representação no corpo, por ser eterna e por ser uma coisa tão individual, tão de cada pessoa, sabe? Cada pessoa tem uma história atrás daquele desenho que você está fazendo, não é uma coisa só minha, sabe? Eu tenho que dividir, às vezes eu tenho que ouvir a outra pessoa e saber sintetizar tudo que ela quer passar na tatuagem. Acho que é um desafio a mais. A história humana esteve sempre ligada ao corpo. Observar nossas representações do corpo ao longo do tempo mostra como nos enxergamos e como uma consciência coletiva nos percebia. Mais do que uma forma de ler a história ou para mera contemplação estética, a arte pode brincar com nossos sentidos, estimular o pensamento, confundir nossas certezas e nos ajudar com o autoconhecimento. Permita-se. Vamos continuar falando sobre corpo e arte, mas com a voz de Cristina Fornaciari, professora de dança e performista. Ela nos contou sua história com a arte e como ela enxerga o corpo, como memória, como força, como resistência. É hora do nosso mini documentário. A minha trajetória é um pouco singular. Eu tenho graduação em Direito e Teatro pela UFMG.
Então eu fiz esses 2 cursos e sempre pensando que um complementava o outro. Na minha cabeça tinha muito a ver. Eu achava que a arte tinha essa função de mudar o mundo e que o direito é um caminho, né, possível para fazer essas transformações. A performance, ela surgiu para mim ainda no curso de teatro na UFMG. Eu tinha muita necessidade de criar as minhas próprias coisas. E no curso, o que acontecia? A gente era dirigido o tempo todo. Então tinha sempre um professor para falar qual texto que a gente ia encenar, qual personagem que a gente ia fazer, como que ia ser a abordagem estética, figurino e tudo mais. E aquilo foi me deixando muito nervosa. Eu falei, gente, não estou conseguindo espaço para criar. Eu estou sendo o veículo para outra pessoa se expressar. Acho que todas me afetam e me afetaram muito. Mas tem uma em particular que até hoje, quando eu vejo e quando eu refaço, ela me toca, que chama Emergência. É uma obra autobiográfica, é uma performance que eu fiz logo depois que eu tive o meu bebê. E eu me preparei para ter um parto natural e isso não aconteceu. Eu acabei tendo uma cesariana de emergência. E aí na performance eu utilizo várias camadas de meia calça colorida, e com gilete eu vou cortando 7 camadas, que é o número de camadas que a gente é cortado, né, durante a cesariana. E no final aparece a cicatriz, que ainda estava bem recente. Eu fiz essa performance 20 dias depois do parto. Então essa obra ela me toca ainda muito, porque ela fala muito de mim, mas também fala de um contexto geral das mulheres no Brasil, que é essa imposição de uma cesariana que às vezes não é necessária. Então até essa performance ela teve uma projeção muito grande, vários cursos para doulas utilizaram essa performance para, né, questionar esse universo da maternidade enquanto um bem de consumo, né? Como que o capitalismo também transformou isso em algo que pode virar um produto. Enfim, eu acho que é uma performance que ela consegue juntar bem a questão autobiográfica com a questão social, né? Eu gosto muito dela, porque a gente é levado muitas vezes a olhar o corpo como uma camada superficial. Depois que a gente começa a trabalhar com performance, a gente começa a ver o corpo como memória, como espaço político, como configurações de gênero, não necessariamente ligadas à parte biológica, mas ao que o corpo constrói em termos de gênero, né? Por exemplo, eu trabalhei muito com terceira idade, e é um corpo que a gente tem mania de ver como um corpo incapaz, mas é um corpo muito potente se a gente for pegar a historicidade desse corpo, o tanto de memória que esse corpo traz, e ele tem na sua lentidão, na sua fraqueza muscular, ele também tem uma característica estética muito bonita, né, que a arte poucas vezes utiliza. A obra está propondo uma oportunidade de refletir sobre aquilo e não esconder. Né? Então, eu acho que o corpo ele abre para esse tipo de questionamento. Né? A gente não pode fingir que o corpo não existe. O corpo existe e o corpo ele não é um objeto sexualizado, ele é matéria, simplesmente. Aqui em Viçosa, eu trabalho muito na universidade, então as coisas que eu tenho apresentado têm sido mais restritas ao espaço para dentro das 4 pilastras, que eu acho que tem uma receptividade imensa, não só para assistir, mas também para questionar, para debater, né? Já recebi e-mails dia depois de performances, com perguntas, com comentários. Agora, na cidade, é uma coisa que eu vou fazer agora em novembro. Justamente eu vou fazer o compartilhamento desse período da residência em Londres e vou apresentar coisas pela cidade. E aí vai ser o meu primeiro encontro assim, com os moradores mesmo, né? Com a comunidade extra-acadêmica. Estou bem ansiosa para ver como é que vai ser, porque aqui em Viçosa eu acho que é um lugar paradoxal, assim, ao mesmo tempo que é uma cidade bem pequena e tem algumas características bem conservadoras, por ser um lugar que abriga uma universidade do porte da UFV, também tem uma abertura muito grande, tem uma atmosfera cosmopolita, tem muito estrangeiro andando pela rua. Eu tô curiosa para ver qual dos dois lados que vai pesar mais, sabe? Se vai ser esse lado da abertura ou desse conservadorismo. Ambos me interessam,
Eu acho que quanto mais carência e quanto mais a comunidade é fechada para esse tipo de arte, mais é minha obrigação ir lá levar esse tipo de arte. Eu acho que a gente precisa ajudar a transformar essa cena cultural. Então, de todo jeito, vai ser bom. A vida tem sido água, fazendo caminhos espinhos, se abrindo em veios e vales, na pele, leito de rio. É muito legal ver essa relação entre o corpo e a arte. É como se na performance os dois realmente se misturassem tanto a ponto de não existir um momento onde um termina para começar o outro. É tudo um só. A gente vai dar um intervalinho. Não sai daí que logo logo voltamos com uma apresentação de dança do grupo Mosaico. A gente volta já.